Olá, muito boa tarde. Boa tarde. Pamela, eu tenho que começar o programa de hoje contando uma surpresa para você, viu? Pode dizer, surpresas são sempre bem-vindas. Sem dúvidas, viu, Pamela? E olha, eu estou me despedindo de você porque eu ganhei na Mega Sena. Olha, foi! Aproveita e comprou um apartamento para mim, vai ficar rico. Pois é, vamos ficar ricos sim, com certeza. E esse será o meu presente para você. Ok, combinado. Infelizmente, hoje é 1º de abril, né? Portanto, tudo vale. Vale a mentirinha para começar o programa. Exatamente, só não vale uma mentira escabrosa que vinha comprometer. Com certeza. E quando uma mentira leve passa a se tornar algo comprometedor, aí já podemos considerar a mentira como uma patologia. Exatamente. E no Saúde em Pauta de hoje vamos falar sobre a mentira. Se você tem perguntas, é só fazer pelo telefone 0800 071 5250. Aqui no estúdio, o neurocientista Antônio Andrade vai conversar com a gente. Agora você vai ver outros destaques de hoje. No primeiro dia do projeto Domingo é Meia, os pontos ficaram cheios. A população aproveitou o dia de folga, pagando o transporte mais barato. A exposição conta a história das copas através do alfabeto Braille e de objetos que podem ser reconhecidos pela sensibilidade dos dedos. O show Tribo Bossambá celebra personalidades negras. A montagem resgata e valoriza a cultura artística afro-brasileira através de performances cênicas conduzidas pela trilha sonora da banda. O marinheiro, marinheiro, que te ensinou a nadar, ou foi o tombo do navio, ou foi o balanço do mar. Menti pra você, mas foi sem querer, me perdoe, amor. Ninguém escapa de contar uma mentirinha. Tem gente que assume o fato com orgulho. Eu sou o rei da mentira. Às vezes, final de semana você faz uma farra boa e na segunda você mente no trabalho que teve doente, alguma coisa assim. Seu chefe tá te vendo. Não, mas ele não vai importar que eu parei com isso já há muito tempo já. Fabiana aprendeu na adolescência que mentira tem perna curta. Eu menti para minha mãe. Eu tinha ido para casa de uma colega minha, em Feira de Santana, e aí eu não poderia falar a ela que eu tinha ido para a feira. E aí eu inventei uma história, não fui para o trabalho, e aí depois ela descobriu. E assim como ela mentiu para a mãe, Fabiana também já foi enganada pelo filho. Eu menti, peguei dinheiro da mão dela para comprar lanche, aí comprei bomba. No São João foi? Para trocar guerra. Para os especialistas, as mentirinhas bobas do dia a dia, chamadas mentiras brancas, claro que não são boas, mas não apresentam grande risco social. O problema está no mentiroso compulsivo, aquele que chega até a perder o controle da situação. Isso é uma doença que tem nome, ela é chamada mitomania. Qualquer um pode ser um mitomaníaco. A doença não está relacionada ao gênero nem à idade. É uma questão de personalidade. A especialista diz que o tratamento é feito através de análises com psicólogos e psiquiatras e também com medicação. Mas como o mitomaníaco quase sempre não assume a doença, a interferência das pessoas próximas é fundamental. Essa questão da mitomania, ela pode levar a um mentir compulsivo, que pode gerar prejuízos a nível social e familiar e pode levar o paciente até ter sintomas depressivos secundários, isolamento, angústia e em determinado momento, em casos mais graves, pode até ser difícil para o paciente mitomaníaco diferenciar da realidade da mentira. Vamos descobrir mais quando uma simples brincadeira de mentirinha pode se transformar numa patologia. E você pode participar com a gente fazendo perguntas pelo telefone 0800 071 5250. Pois é, aqui com a gente está o professor de Clínica Neurológica e presidente da Fundação de Neurologia e Neurocirurgia do Instituto do Cérebro, Antônio Andrade. Seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bom, eu que agradeço. Como a gente viu aí na matéria, tem gente que se orgulha, né? Eu sou o rei da mentira. E assume mesmo. Exatamente, e assume. Na verdade, a mentira eu sempre acho que é o toque de requinte para você ter uma boa convivência. A mentira pode ser uma condição leve, da qual você dá o tempero da convivência, da coisa da boa harmonia. E você sabe que quando o indivíduo tem uma roda social muito boa, ele mente mais. Então você vê que os governos democráticos, ele mente muito mais para ganhar o voto do indivíduo do que aquele já das formas mais clássicas, né, dos governos ditatoriais, essa coisa toda, porque não precisa
de usar artifício para tentar enganar, porque na verdade você tem o mecanismo de enganação e depois o mecanismo de motivação, porque você sabe que o nosso cérebro foi colocado para dizer a verdade e não para falar a mentira. Agora, para poder manter aquela mentira, aquela né? mentira, você tem que envolver mais áreas cerebrais para você colocar aquela mentira, porque você vai ter que enganar a si mesmo e enganar o próximo. Pois é, ele termina sendo o primeiro enganado, digamos, né? Agora, quando a gente pode... Quando é que isso vira, por exemplo, doutor, uma patologia, né? Quando é que vira uma doença? E como é que a pessoa também pode se reconhecer, pode perceber, olha, eu tenho uma mitomania? Na verdade, você vê que tem essas alterações psiquiátricas, que é chamada mitomania, aquele indivíduo que alimenta, quer dizer, tem o mentiroso compulsivo, mas hoje em dia você tem coisas mais graves ainda, que são aqueles pacientes, aqueles indivíduos que tem os transtornos de personalidade e muitas vezes o indivíduo só vai conhecer o seu agressor, o seu indivíduo que vai levar à morte 1 minuto antes de morrer. Então, para você ver como isso é uma situação complexa. E hoje o que a neurociência está trazendo? A neurociência está trazendo técnicas modernas de imagem que mostram as áreas ativadas desses indivíduos e com isso você tem um poder de controle. Então, aquilo que o aparelho repressor muitas vezes não tinha em mão, que era os detectores de mentira, essa coisa, só tinha uma acurácia em torno de 60%. E hoje não. Com esses aparelhos, você tem quase 100% de certeza que o indivíduo, durante aquele ato, cometeu uma mentira né? de Agora, verdade. doutor Antônio, a mitomania geralmente vem relacionada com sintomas de depressão, de angústia, ansiedade? Olha, na verdade, você vê o seguinte, o ato de mentir, o que é que ele vai? Você vai inibir os estados emocionais para você entrar nessa sintonia de enganar o próximo, quer dizer, de você tentar nessa situação. Então, essas comorbidades que existem nesses patologias, isso é muito frequente, ou seja, você tem outras doenças dentro desse contexto do mentir. Ok, agora é interessante também essa coisa de quando você tem um amigo, né, que ele mente e tal, você chega para ele e você diz, olha, isso é uma mentira sua. Quando você é posto à prova de que você é um mentiroso, como é que ele reage, né? Como é que ele... Aí você vê o seguinte, nesses indivíduos ele vai reagir de acordo com o grau de personalidade dele. Se ele for um indivíduo que for um frio de ânimo, ele vai encarar aquela situação de uma maneira mais tranquilidade. Quando ele tem outro tipo mais explosivo, ele vai ter outras situações. Agora, nós temos, para a utilização de determinadas alterações, você tem alterações pupilares, a frequência cardíaca, a temperatura do corpo, você tem uma série de situações quando você põe um indivíduo em um mecanismo de estresse, da qual ele está sendo elaborado a falar um ato que não seja verdade, e reconhecido pelo seu interlocutor. Ok, doutor Antônio, você continua aqui no estúdio com a gente, daqui a pouco a gente fala sobre tratamento. Muito mais, com certeza. Daqui a pouco voltamos a falar sobre a mentira, né? Como a mentira pode virar em uma doença. Ligue e faça a sua pergunta pelo telefone 0800 071 5250, lembrando que a ligação é gratuita. Exatamente. Né? E a gente continua falando sobre a mentira no nosso quadro Saúde em Pauta de hoje, quando a mania de mentir acaba virando uma verdade, claro, trazendo sérios problemas. Pamela. Pois é, exatamente. Problemas para o mentiroso e problemas para aqueles que são vítimas da mentira. Ainda dá tempo de você, de casa, mandar a sua pergunta. Ligue o 0800 071 5250. Isso mesmo. Vamos à primeira pergunta da Ilma. Ela faz assim, doutor Antônio. Traumas da infância podem transformar uma pessoa em mentirosa? Na verdade, você pode observar que, de acordo com sua estrutura, o que é que garante o indivíduo? É a estrutura familiar, o aspecto religioso e uma situação da união do casal. E, de repente, você tem a criança que atende o telefone e o pai presente, ele nega que você não está ali. Ele diz, não, diga que eu não estou em casa. Então, você já está incentivando, a vizinha bate na porta, né? E você vai com isso, com pequenos atos, pequenos gestos, de coisas, você vai pegando esta criança e colocando, quer dizer, um empecilho. E você sabe que essas crianças, muitas vezes, você tem determinadas situações de desajuste na própria família, que você recebe muito não e não sim. E o que é que vai ficar na cabeça de um indivíduo desse que está em formação? Do ponto de vista do neuroevolutivo, essas crianças, tanto do ponto de vista, você tem a condição social, a condição genética e a condição da evolução desse indivíduo. Como é que ele vai se situar? Na hora que ele é posto em xeque de uma situação qualquer, ele vai reagir como? Ele vai reagir de acordo com a fotografia, quer dizer, você sabe que a mente tem essa capacidade, você
está na memória, a memória imediatamente você, aquilo dá um insight e você busca aquilo que você viveu. Então, se ele vai ter um segmento numa escola, numa orientação de melhor, ele vai, com isso, vai tentar melhorar, ou não. Doutor Antônio, a Isis do centro pergunta como conviver com uma pessoa que tem a mitomania. Eu acho que a primeira coisa é você procurar um psiquiatra, entendeu? Para fazer a avaliação desse indivíduo, ver o que é que acontece com esses indivíduos que têm a mentira no seu dia a dia. É uma coisa muito difícil, porque aí passa a ser uma coisa patológica. E aquilo que não é o normal, quer dizer, a mentira agradável, a mentira da música, a mentira que está em todo lugar, essa mentira é o tempero da vida. Mas aquela mentira, quando passa a incomodar ou a criar problemas ao seu semelhante, para si ou para o próximo para si também, ou para o né? próximo, essa coisa... Aí é que muitas vezes analisado. você mente, toma consciência daquilo e não tem como resolver, você se deprime, você se angustia, você passa a ter um comportamento... Você acaba entrando em conflito, entrando em né? conflito com suas situações. Aí ele Agora, tem que procurar o seu psiquiatra, fazer uma terapia, uma coisa desse tipo. isso também tem muito a ver com a própria sociedade de consumo, digamos, né? Quando a gente, por exemplo, pensa muito mais em ter e até mesmo do que ser, né? Você precisa estar inserido dentro daquele contexto social onde você precisa mostrar que você tem. Isso também é um problema. É né, um doutor problema Antônio? do desajuste. Você tem que hoje com esse mundo o mundo app, né? Que todo jovem quer. Então ele quer um celular da última geração, ele quer estar sempre com a camisa da marca. Então, com isso, quando não tem essas coisas, ele vai sempre procurar, vai se interrogar, né? Ele não vai questionar isso para outras pessoas. Ele vai questionar para ele e vai procurar um meio de como conseguir aquilo. Bom, aqui o Antônio Gomes pergunta, eu nunca minto e já me prejudiquei por isso. Perdi emprego e confessei à minha mulher que a traí. É normal? É. É Ele normal nunca falar a traiu, verdade? não. A pergunta Nós estamos dele, preparados para falar a basicamente, verdade, mas que alguém disser que nunca mentiu, é impossível. Sem dúvida. Com É certeza. impossível porque você vai ter uma situação que é uma condição frequente. Ou seja, quando você fala só a verdade, muitas vezes você se torna um indivíduo chato, um indivíduo que não tem muitas relações. À medida que você cai no ambiente, você tem que se tornar agradável. A motivação vem das pequenas mentiras. Mas pelo menos que a gente minta com Minta ética, com né? ética, com a coisa agradável, que não venha ferir ao seu semelhante. A Clécia Cruz faz uma declaração interessantíssima. Ela mora no IAPI aqui em Salvador. Ela começa logo dizendo, não sou maluca, mas não passo um dia sem mentir e me divirto muito. Preciso de médico? Não, eu acho que você precisa se distrair mais. Achar outras formas de distração, não é mesmo? Uma situação muito agradável, entendeu? Pare de mentir, portanto, Clécia. Então por hoje favor, nós se vamos distraia. aproveitar que terá hoje o Dia da Mentira. Aqueles que queiram melhorar mais um pouco o conhecimento, entrar numa área de debate, procure lá. É o encontro da neurociência da o encontro mentira. da neurociência da mentira, lá na Cantina da Lua. A entrada é inteiramente grátis, tem uma produção do projeto São Povo, da produção Badá. Então, com isso, nós vamos ter um colega psiquiatra, falando da psiquiatria do mentir. Nós tivemos a da Estael, que é uma psicanalista. E depois nós vamos ter uma coisa lúdica, agradável, que é Totti Gira, falando e Zéu cantando as músicas da mentira. Lembrando então, que esse encontro não é mentira. Não é viu? mentira. Exatamente, é verdade. É um encontro Mas a gente tem uma última verdadeiro. pergunta também, né? A gente tem uma última pergunta da Glória Maria, da Vila Laura. Ela disse que acho que a minha mentira tem sempre um fundo de verdade. Por que será? Sim, porque ela é consciente, ela vai mentir num momento de prazer. Esse tipo de relação é um tipo agradável. Quer dizer, é aquilo que a gente sempre diz, coloca o limão, a água e o açúcar e pode mexer que vai dar a garapa, não é isso? Então você vai dar o tom disso. Isso que é o agradável. Com certeza. Doutor Antônio, muito obrigado pela sua participação aqui no estúdio, viu? Eu que E agradeço. todos os convidados para hoje à noite. Não é mentira, tá bom? Olha, e pegando o gancho do Dia da Mentira aqui no estúdio, logo depois do intervalo, tem os detalhes do espetáculo teatral Os Mentirosos. Não saia daí, veja como foi o show do grupo Bossambá. Que te ensinou a nadar, ou foi o tombo do navio?